Então, beleza, vamos continuar aqui. Nós já fizemos aqui a referência, né, do MySQL Data no nosso projeto. Então, nosso projeto está aqui. Nosso projeto agora tem uma referência do MySQL Data. Bom, uma vez feito isso, nós já temos agora, né, um conector que faz com que a gente possa agora usar o MySQL, beleza? O que a gente fazia aqui agora? Bom, antes de criar uma conexão para buscar o banco de dados, nós vamos criar aqui uma classe de conexão. Por que isso? Porque se a gente chegar aqui, vou dar duplo clique aqui no projeto para carregar os códigos, tá? Se a gente chegar aqui e já começar a ligar o nosso banco de dados, chamar ele por aqui, então todas as telas, e eu penso que vocês vão querer fazer algum tipo de sistema, vamos passar sugestões, a gente vai criar muito mais tela do que tem aqui. Por exemplo, isso aqui vai ser uma tela que não será a principal. Nós vamos ter um menu aqui, vamos ter uma barra de status aqui passando a hora. Exemplo, aquele sistema que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, um sistema completo que já está em produção, que já está sendo usado por alguns clientes, tá bom? Então a ideia é que sempre que a gente tiver que ligar o banco de dados, nós temos que escrever todo aquele código de conexão todas as vezes que a gente tiver uma tela nova. A exemplo dos métodos aqui, ó, que nós criamos, para não ter que ficar replicando esses códigos aqui, ó, que eles se repetem várias vezes. Então a gente fez os métodos aqui. Então vamos criar aqui nesse projeto uma classe para a gente estar fazendo a conexão. Tá? Vamos usar uma classe para conectar o nosso sistema ao banco de dados. Tá bom? Bom, muitos de vocês podem estar assistindo e conhecer o método MVC, por exemplo, e está imaginando assim, não, seria legal criar o método MVC. Bom, o MVC, para quem não conhece, dá uma pesquisada o que é o MVC no C Sharp. Ele é ideal para a empresa, porque a empresa ele vai delegar algumas tarefas para alguns funcionários, né, alguns programadores. Então, um vai usar o módulo, outro vai usar o view. Mas para quem vai fazer o seu próprio projeto e vai aprender agora, o ideal é que aprenda esse método que eu vou passar aqui, que é muito usado e tem, muitas empresas usam, não tem problema nenhum, tá bom? Depois, mais tarde, eu vou fazer outras aplicações usando o MVC, que vai dar muito mais trabalho, muito mais tela para se fazer. Vamos fazer um método muito mais simples, que a ideia aqui é simplificar para colocar em prática o que aprendemos lá no curso do iniciante ao profissional, tá bom? Que está lá uma playlist de 72 vídeos mostrando como usar a linguagem C# do iniciante ao profissional. Beleza, o que vamos fazer aqui agora, uma vez que já criamos a nossa referência? Vamos fazer o seguinte, aqui no projeto, e aí vocês já estamos aqui colocando em prática tudo aquilo que, tudo não, né? Mas já estamos usando aquilo que aprendemos lá no curso de iniciante profissional. Então, passo a passo, vídeo a vídeo, nós já estamos colocando em prática o que aprendemos lá, tá? Aqui agora nós vamos criar uma coisa chamada classe. Né? Eu posso clicar aqui em novo item, por exemplo, ou clicar aqui direto em classe. Mas eu vou clicar em novo item para mostrar uma opção para vocês aqui. Ó. Quando eu for criar uma classe de conexão, basicamente eu não vou precisar de uma tela visual assim como essa de trás aqui não, tá? Eu vou precisar só uma tela que vou fazer alguns códigos e nesses códigos eu vou criar minha conexão fazendo com minhas telas, né, que se comunique com o meu banco de dados e traga todos os resultados que eu desejo, ou seja, fazer uma inserção, uma deleção, uma seleção, e eu faço isso através de uma conexão com o banco de dados. Aqui, se eu clicar aqui em código, por exemplo, que eu não preciso nada visual, né, do Windows Form. Então, se eu clicar aqui em código, eu tenho três opções. Tá? Eu tenho interface, tenho o arquivo de código e tenho em classe. Eu vou usar essa opção de classe. Tá? Então, eu vou criar uma classe e nesse arquivo classe, eu vou fazer os meus comandos para estar conectando o meu banco de dados ao meu sistema. Tá bom? Isso só vai ser possível se você tiver a referência lá instalado, né? Que é o conector instalado, tá bom? Nas aulas anteriores eu mostrei como fazer isso. Então aqui com o botão direito eu vou criar aqui, adicionar aqui um novo item, e esse item vai ser uma classe, tá? Cliquei aqui em código classe, okay? Vou mandar adicionar. Qual é o nome dessa classe? Antes de adicionar, eu vou dar um nome para essa classe. Então, sempre legal que dê um nome para essa classe. Vamos dar o nome dela de conexão, né? Então, vou botar aqui conexão, assim, tá bom? Então, o nome dessa classe será conexão. Vou mandar adicionar e ela vai vir aqui para baixo, né? Vou recuar aqui esse referência. Deixa eu adicionar aí. Eu vou recuar aqui essa diferença que está adicionando aqui e vou mostrar que eu não criei, eu criei ela aqui, ó, dentro do meu projeto. Então, meu projeto tem um form, já tem uma classe padrão aqui chamado programs, que nós vamos mais tarde usar, né? E temos aqui, ó,
uma chamada conexão, que é essa que está aberta aqui, ó. Então ela vem desse jeito aqui, ó. Ela vem com os users, que eu explico isso lá nos cursos básicos, né? Vamos usar isso aqui também quando chegar a hora. E vem com o namespace, né, do projeto, que é o mesmo namespace desse projeto aqui que a gente está criando, tá aqui, ó, namespace, tá? E vem com a classe já padrão aqui chamada conexão, que foi o nome que demos aqui, tá bom? Ok. O que vamos fazer aqui agora? Bom, por que nós criamos aqui, por exemplo, uma classe que não tem nada de visual? Ela vai ser sempre assim. Porque, por exemplo, aqui no VS Code, né, nós temos aqui, além do Visual Studio, tem o VS Code, que é da mesma Windows, né? O VS Code, por exemplo, nós trabalhamos só com código aqui, por exemplo, e aqui não há necessidade do visual. Aqui a gente faz os projetos, vai fazendo os testes e vai executando. E quem faz as telas para mim, no caso, seria um outro departamento. Então, nesse caso aqui, deixa eu minimizar aqui o VS Code. Nesse caso, o Visual Studio aqui, por isso que estamos usando uma classe de conexão, que se eu abrir esse programa aqui, que já vem instalado, não mexa nesse por enquanto, quando for precisar mexer nesse programa, eu vou buscar ele só tem esses códigos aqui também, que já vem definido do sistema, tá bom? Então, vou fechar ele aqui. Então, nós precisamos aqui somente de um novo projeto aqui no nosso projeto, chamado conexão do tipo classe. Só isso. Por enquanto, basta entender isso. Aqui não vai chamar visual nenhum, como esse form. Vai ser basicamente trabalhar só apenas com o nosso código aqui, tá bom? Beleza? O que vamos fazer aqui? Bom, aqui, basicamente, nós vamos criar aqui a nossa conexão, aqui dentro. Porque eu podia fazer aqui, nesse form, poderia, aqui no código do form, poderia, mas como eu te falei, eu tenho essa tela aqui, eu vou chamar a conexão que eu criaria aqui. Se eu for chamar em outras telas, digamos que o meu sistema tenha 20 telas, toda vez que eu quiser acessar o banco de dados, eu vou ter que configurar em cada tela chamar o banco de dados. Então, interessante que eu crie uma classe para conectar e eu chame essa classe de conexão e ele vai conectar meu banco sem eu ficar digitar um monte de código para conectar, tá bom? O que precisamos fazer aqui? Bom, nós temos lá o nosso, cadê o nosso XAMPP aqui? Deixa eu ver, aqui, aqui. Nós temos aqui o nosso banco de dados, né? Então, nós temos aqui o XAMPP instalado, nós temos o banco de dados chamado aula, né, não é verdade? Então nós temos o banco de dados chamado aula, nós temos a tabela chamada cliente e dentro de cliente nós temos nossos campos. Como é que vamos acessar o que está aqui dentro desse banco? Como é que vamos acessar o que está aqui dentro desse banco de dados? Vamos criar uma linha de comando lá, onde ele vai buscar esse servidor, tá? Que seu computador é um servidor, porque quando instala o XAMPP ele instala o Apache. Vamos buscar esse banco de dados MySQL que nós já instalamos o conector lá, tá? E fizemos a referência. E vamos buscar esses dados que estão aqui. Bom, esse servidor ele tem um banco de dados chamado aula. E ele também tem um usuário desse servidor quando você instalou o XAMPP. O usuário desse servidor se chama root, do jeito que estou escrevendo aqui, tá? Root. E a senha dele é em branco, tá? A senha dele é em branco. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e abrir aqui, exibir aqui se eu exibir aqui o painel de controle do Apache, do XAMPP, né? Eu tenho aqui a porta. Então eu vou precisar do servidor, o banco de dados, o usuário que abre o banco de dados e a senha que abre o banco de dados. E qual é a porta que ele está? Neste caso aqui, você vê essa porta aqui, ó. Padrão é a 3306, é a padrão. Se por acaso você teve que mudar a porta do seu SQL para outra, 1200, você vai usar 1200. Mas padrão é aqui. E onde vê? Aqui, ó, tá? A porta 3306, tá bom? Do SQL. Vou minimizar aqui e vamos lá. Como é que eu faço essa conexão? Bom, eu tenho aqui a minha conexão, tá? Eu vou criar uma string, ou seja, uma variável do tipo texto e vou colocar as informações que está aqui dentro, ó, que está aqui dentro, que é quem é meu banco, qual é meu banco de dados, quem é o meu usuário, quem é minha senha, qual é a minha porta. Como é que eu faço isso? Da seguinte forma. Lembre que como eu vou usar esses dados que vem aqui em outras telas, eu vou começar dizendo que ela é public. Por que public? Porque eu vou poder acessar esses dados em outras telas. Lembra que quando a gente criou, por exemplo, os métodos, né? Eu criei ele da forma private, porque private para usar aqui dentro mesmo. Nesse caso aqui será público, que eu vou usar em outras telas, não vou usar só aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada conexão, né?
do tipo public, ela será do tipo string, porque eu quero que ela vai armazenar uma linha, um comando, né, um texto dentro dela, que eu vou usar. E o nome dessa conexão eu vou chamar de connect. Por que eu vou chamar de connect? Eu não posso usar o mesmo nome conexão, porque senão vai atrapalhar. Isso vai poder também atrapalhar. Então essa eu vou chamar de connect, tá bom? E vou dizer que isso aqui vai receber o que eu colocar aqui, ó. Select texto é entre aspas, tá bom? Já vai eu fechar com ponto e vírgula aqui no final, porque C# exige. Então o que tiver descrito aqui dentro, isso aqui vai receber. Então a partir das outras telas, eu vou usar isso aqui, ó, o meu connect. Beleza? Porque o meu connect, ele vai conter a minha linha do meu servidor. Tá aqui o meu servidor. Então, todas as informações para acessar isso aqui, eu vou ter aonde? Eu vou ter aqui dentro. Então, isso aqui dentro, eu vou ter todas essas informações aqui. Então, é só chamar isso aqui em vez de digitar tudo que eu vou digitar aqui. E qual é a assinatura que faz para que a minha string, quando eu falo string, é meu texto, a minha linha de comando. A minha string, ela vai receber o quê? Ela vai receber o servidor. Se você pesquisar lá como fazer conexão, você vai ver mais ou menos isso. Ó. Você vai ter o servidor e o servidor vai receber o que? O localhost, né? Que é o seu, isso aqui é minúsculo, tá? O localhost que é o seu servidor, porque quem é esse servidor seu aqui, ó? Quem é esse servidor seu? O localhost tá aqui, ó. Localhost, tá? Então o seu servidor se chama localhost, tá? Tá aqui, ó. Localhost. Então esse é o seu servidor. Ok? Então, o seu servidor vai receber o localhost, beleza? Aqui agora você vai colocar ponto e vírgula e você vai definir qual é o nome da sua base de dados. Que base de dados é essa? Quem é o seu banco de dados? O nome do seu banco de dados. Nesse caso, nós temos três aqui. Temos aula, cliente e hotel. Vamos trabalhar com aula, que é onde está a nossa tabela. Tá? Nossa tabela vai ficar tudo aqui, ó. Então, qual é o nome da nossa base de dados? Então, eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu clicar em Home aqui e vou clicar aqui em Base de dados. Base de dados. Qual é o nome da nossa base de dados? O nome da base de dados é aula. Podemos ter as outras, mas vamos usar a aula, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar o nosso database, né? Então, eu vou colocar em database, ok? Então, qual é a assinatura? O servidor. Qual é o nome do servidor? Localhost, porque é este computador que você está, tá bom? Toda vez que você instalar o XAMPP, o seu servidor chama localhost. Quando a gente colocar nas nuvens, online, no provedor como HostGate, Ambler e por aí vai, quando colocar, se você já tiver, por exemplo, se você for assinante de uma assinatura de um domínio, de uma hospedagem na UOL, no Terra, HostGate, Web, enfim, qualquer um provedor, a gente vai explicar como você colocar nesse servidor seu. Onde você tem seu site, por exemplo, você pode hospedar esse base de dados lá, tá bom? Mas por enquanto, no final eu vou mostrar isso aí. Por enquanto, vamos ficar aqui. Então, o nome dele lá é simplesmente aula. Cadê a aula? Tá aqui, ó. Essa é a nossa base de dados aqui, ó. Aula. Então, é essa aqui que vamos usar. Localhost, que é o meu servidor. Minha base de dados chama aula, ok? E aí, depois nós vamos entender quem é o usuário. Tá bom? Então, ponto e vírgula. Agora, o usuário. A assinatura do usuário é essa aqui, ó. Tá? A identificação do usuário. Quem é esse usuário? Quando você instala o servidor XAMPP, padrão, ele vem como root. Tá? Então, esse é o usuário. Tem servidor que não aceita o usuário root. Mais tarde, e aí eu só vou fazer essa mudança de nome de servidor para aqueles que me postarem o comentário. Olha, como é que muda o nome do servidor no XAMPP? Como é que muda a senha? Faz essa pergunta que eu faço o vídeo, atrelo isso aqui junto com o sistema e faço junto, tá bom? Mas só vou fazer caso vocês tenham interesse, for trabalhar com... eu quero fazer um sistema, mas eu não quero deixar o nome do XAMPP com o usuário root e a senha em branco, porque isso é perigoso. Porque todo mundo sabe que a senha, o usuário é root e a senha é em branco. Todo mundo sabe. Então, eu vou deixar assim, ó. Usuário root, que hoje o meu XAMPP é o usuário root, e a minha senha, a abreviação é o password, né? Que é o PWD. Ele vai receber, ó, em branco. Eu não vou deixar nada dentro dele, tá aqui, ó. Tá em branco, nada. Porque o root, ele vem com o usuário, o XAMPP, ele vem com o usuário root e a senha em branco. Exatamente isso. Alguns servidores não aceitam. Você vai ter que botar. Faz a pergunta aí no comentário. E pronto. Só que o que acontece? Eu vou colocar aqui a porta
e a porta vai receber vazio. Por quê? Porque a porta padrão aqui, ele já vai entender do XAMPP que é a porta 33, tá? Então eu não preciso colocar. Ah, se eu colocar dá erro? Não, não dá erro. Eu já vou deixar aqui uma assinatura completa, porque vamos supor, você coloca lá no seu servidor, por exemplo, wall.com.br é o servidor que você, ou vamos lá, hostgate.com.br é o seu servidor. Aí você vai lá e eles vão te explicar. Eu posso fazer uma videoaula e eu vou fazer no final aqui um servidor gratuito para a gente botar online. E vou mostrar o nome do servidor, como botar a base de dados, tá? Ele não vai aceitar root, você vai ter que colocar um usuário, vai ter uma senha do lado do seu servidor de lá e vai ter a porta local de lá, a porta remota de lá e não local. Mas nesse caso podia ser aqui, ó, 3306, não vai dar erro nenhum, porque minha porta aqui, neste caso aqui é o 3306, não vai dar erro nenhum, tá bom? Mas eu vou deixar em branco, porque é padrão, só para ver. E ponto e vírgula para finalizar, ok? Então isso aqui é uma string, então isso aqui agora ele exibe tudo isso aqui, ó. Ele vai exibir o meu endereço do meu servidor, ok? Pronto, uma vez tendo isso, você já tem uma string, ou seja, você tem uma variável com todas as informações do servidor. Eu não vou precisar ficar digitando tudo isso aqui nas minhas telas, eu só preciso chamar isso aqui agora, compreende? Ok? Tudo bem? Beleza. E agora, o que é que vai acontecer? Agora, vem o porquê de ter instalado o nosso MySQL Data aqui, ó. O nosso conector para ter essa referência. Porque sem essa referência agora, o que vamos fazer agora não ia funcionar. Só vai funcionar o que vamos fazer aqui agora. Vamos criar agora uma variável, né, que vai carregar a nossa conexão, tá bom? Só vai funcionar porque nós instalamos aquele conector nas aulas anteriores e as aulas anteriores também mostramos como criar uma referência do MySQL Data, que é o que vamos fazer aqui agora, tá? O que é que vamos fazer aqui? Também vai ser public. Isso todo mundo já sabe por que vai ser public, eu quero usar em qualquer lugar. E eu vou usar agora uma coisa chamada my, olha só, my SQL, tá? Connection, tá? Ó, MySQL Connection. O que é isso? Isso aqui é uma biblioteca de conexão que nós vamos instanciar para que você tenha acesso à conexão do seu banco de dados. E vou dar um nome para isso aqui, vou chamar de com, só isso, tá? E vou iniciar ela com nada dentro, vou chamar ela como nula, tá? Vou chamar ela como nula, ok. Observe, nós temos aqui, ó, instalado aqui o mysql.data. E você observa que esse namespace aqui, ó, essa variável aqui, ó, ela está dando erro. Observe. Por quê? Porque aqui nós temos que instanciar aqui, ó, criar um use, né, de MySQL Data. Isso aqui, ó. Se isso aqui não tiver instalado, isso aqui jamais vai funcionar. Mas por que aqui está dando um erro? E aqui está dando um erro ainda. Porque ele pede aqui, ó, que você chegue aqui, ó, e use, adicione esse MySQL Data aqui, ó. Ele está esperando isso aqui, ó. Ele não veio de padrão, ele não veio, veio a System, veio todo isso aqui, ó. Só que a MySQL, o MySQL ponto data ponto MySQL client, esse aqui, ó, só é permitido agora. Observe como o erro acabou, ó. Olha como o erro finalizou. Por que finalizou, né? Porque você trouxe essa representação, essa classe aqui, isso aqui é uma classe pronta de conexão, né? Ó, essa classe aqui você criou. Essa aqui é uma classe que o framework da Visual Studio já vem pronto. Mas você não consegue instalar essa classe aqui se você não tiver essa referência aqui. E nas aulas anteriores mostramos exatamente como chegar aqui. Então observe que aqui ele já está em branco, ó, nenhum desses estão usando. Eu posso até deletar se eu quiser. Não estão sendo usados, mas provavelmente eu posso usar mais tarde, né? Então eu vou deixar ele aqui. Então o único que está sendo usado aqui é esse aqui, ó, o branco, que é esse aqui, ó. Se eu comentar ele aqui agora, observe que aqui é passo a passo, ó. Se eu comentar ele aqui agora, isso aqui vai parar de funcionar. Viu? Vai parar de funcionar, parou. Então se eu quisesse, e aí eu vou comentar isso aqui, ó, para começar ele do zero. Se eu quisesse chegar aqui, ó, public, aí eu vou pegar aqui o MySQL, eu não vou poder. Eu teria que fazer MySQL ponto data, percebe que ele vai me dar sugestão? Ó, de novo. Ponto
eu vou ter que escolher data, ponto, aí sim eu vou ter que colocar agora o meu MySQL client, ponto, e aí eu tenho condições agora de colocar o meu MySQL conector, tá? Então o que acontece aqui? O meu MySQL conector vai estar aqui, ó, connection, né? Então ele vai estar aqui, ó. Então a partir daqui agora eu posso botar qualquer nome de variável, podia chamar ela de const, por exemplo, e dizer que ele recebe nulo, tá? Isso aqui vai funcionar. Mas só tem isso aqui, ó, porque nós instalamos o MySQL Data. Então para não digitar tudo isso aqui, eu jogo ele aqui em cima, ó. Então se eu jogo ele aqui em cima, então eu não preciso, ó, olha o tamanho dessa linha e olha o tamanho dessa linha. Então se eu tirar esse comentário aqui, ó, é a mesma coisa, está adicionando essa linha aqui, ó, aqui em cima. Perceberam? Então eu vou apagar isso aqui, ó. Fica mais limpo, né? Então a partir de aqui agora, eu tenho, aí você vai comentando, tá? Você coloca aqui, ó, é nesse aqui, ó, variável, né? O servidor local, uma string de conexão. Bota o comentário aí, ó. String de conexão. Aqui, comentário. Variável que carrega a conexão, tá? E lembrar que ela só é possível instanciar isso aqui, essa classe. Isso aqui é uma classe. Instalando o conector do MySQL. E lá nas videoaulas básicas, eu explico de onde vem essas classes, como entrar nela, como acessar, como estudá-la, que não é preciso aqui. Mas se você tiver curiosidade, pode ver essa classe aqui, como é que ela foi feita, que o Visual Studio fez para você, beleza? Bom, beleza. Uma vez criado minha string de conexão e criado minha variável de conexão, agora eu posso fazer o quê? Eu posso abrir e abrir minha conexão a partir daqui, ó. Eu vou abrir ela a partir daqui, tá bom? Então vamos ver como é que a gente abre a nossa conexão, porque a nossa conexão, tudo isso aqui, ó, contém, ó, esse endereço aqui, ó. Então, e eu vou usar apenas esse nome aqui, ó, tá? Como é que a gente faz? A gente vai fazer aqui, ó, vamos abrir conexão, tá? E depois vamos, opa, escrevi aqui um abrir meio estranho, né? Abrir conexão e aqui nós vamos, se eu abrir a conexão, eu sou obrigado a fechar a conexão. Por quê? Porque se eu não fechar, ela vai ficar aberta, ela vai dar erro toda vez que eu precisar abrir de novo, ela já vai estar aberta. Imagine 30 conexões abertas ao mesmo tempo, o sistema vai cair. Então, beleza. Então, na próxima aula, nós vamos fazer um método, né? Vamos criar um método para abrir conexão e um método para fechar. Por quê? Porque toda vez que a gente quiser usar a conexão, nós vamos abrir para, por exemplo, pesquisar ou salvar. Nós vamos abrir primeiro. Salvou, ela vai abrir, vai salvar e fecha. Excluiu, ela vai abrir, vai excluir os dados e fecha. Percebeu? E se eu quiser isso em outra tela, é só chamar o método. Tá? Lembra? Aqui, ó, eu chamo os métodos, eu não fico digitando isso sempre que eu quiser limpar os campos, eu chamo esse método. Eu não fico digitando isso, eu só digito essa linha, tá? Então é isso, tá aqui, ela está sendo usada aqui em cima, tá bom? Então assim, sempre que eu quiser fazer alguma coisa no banco de dados, eu vou chamar quem? Eu vou chamar os métodos de conexão, abrir e fechar. Beleza? Então, se eu quiser usar os comandos do banco de dados, eu vou chamar minhas conexões, tá bom? Então na próxima aula, vamos criar um método de abrir e um método de fechar conexão. Beleza? Então até a próxima aula.